Várias outras notícias, inclusive uma é importante porque mexe com você, mexe com o seu bolso. O governo federal se reuniu para debater a alta da inflação. Desta vez a pauta foi a taxação do agronegócio como uma forma de forçar a queda no preço dos alimentos. Para uma ala do Planalto, se não houver novos impostos para o setor, é preciso impor cotas de exportação para carnes, milho, arroz, soja e etanol. E essa medida, claro, acabou gerando uma nova crise entre os governistas, com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmando que vai pedir demissão do cargo caso essa proposta avance e seja implementada. Dávila, alta dos preços, alguém tem uma ideia? Vamos taxar o agronegócio. Ministro do Agronegócio, ministro da Agricultura disse, ok, se fizerem isso, eu estou fora. Esse é o resumo da história. É incrível, né, Caneto? Como o governo não aprende. O governo tema a insistir que a inflação dos alimentos é fruto da ganância do agronegócio, é fruto da ganância dos supermercados e dos intermediários, como se ele não tivesse culpa nenhuma das barbaridades que ele vem cometendo no aumento do gasto público, no disparar da taxa de juro. Sabe quanto está o juro hoje para o agricultor? Imagina só, se você hoje planta, e o ministro Carlos Fávaro Lindo é um produtor rural. Agora, se ele vai ao banco hoje buscar um crédito, está 18% o juro para o agricultor. 18%. Como é que esse agricultor vai arriscar? Pode perder a safra, pode ter mudança, pode ter dificuldade em alguma coisa que aconteceu climaticamente que prejudica o seu plantio, e ele ainda fica com uma conta de 18%. Aí o governo pega e mela o plano safra na hora que vai começar a plantar a safrinha. É um negócio inacreditável. E agora, com essa ideia maravilhosa de taxar a exportação, que é justamente o que afundou a Argentina lá atrás. Então, é uma incapacidade de diagnosticar o problema. Esse é o momento que o governo deveria estar dando todo o respaldo possível ao agronegócio. É o agronegócio na hora da safra, é a hora que não pode ter vacilo na liberação de dinheiro. Aliás, esse merreca que o governo liberou de 4 bilhões de reais, não dá nem para começar o plantio da safra. E outra coisa, eu conversei com vários agricultores, nenhum conseguiu ainda ter acesso ao crédito. Então, liberou um dinheiro que não consegue chegar à conta e o plantio já está atrasado. Aliás, já precisa ter começado. Como é que a gente vai levar a sério essa locomotiva do progresso do Brasil, que é o agronegócio? O maior responsável pelas nossas exportações, o único setor que consegue competir na economia global e aquele que garante a comida no prato dos brasileiros. O governo tem mania de sabotar aquilo que dá certo. O governo parece que tem ódio do que dá certo no Brasil. O que dá certo precisa ser taxado, regulamentado, porque é impossível lidar com o sucesso no Brasil. O sucesso significa o insucesso de alguém. É essa visão míope que acaba destruindo o que nós podemos fazer de melhor para a nação, que é apostar na produtividade, na competitividade e comida no prato dos brasileiros. Mas o que vem sendo debatido, viu, Mota, é um tema assim, que é muito sensível, mas alguns integrantes do governo acham que o ideal seria uma taxação transitória. Taxação transitória, um imposto de exportação sobre alimentos que são considerados estratégicos ao consumo interno. Enfim, e aí tem gente que fala, bom, se eles implementarem essa taxação transitória, isso poderá detonar uma nova crise, algo nas mesmas proporções daquela crise por conta da possibilidade de taxação do PIX, que todos se lembram, inclusive o vídeo que foi publicado pelo deputado Nicolas Ferreira, que acabou, inclusive, tornando esse debate nacional e forçou o governo a recuar naquela ideia. Você, Mota, a possibilidade de taxar o agro para reduzir o preço da comida, será que reduziria? Olha, taxar exportações do agro, salvo engano, foi uma medida adotada na Argentina no passado com resultados desastrosos. Mas não pensem vocês que resultados desastrosos fazem o governo desistir de implantar uma determinada política.
desde a campanha eleitoral, esse governo escolheu hostilizar o agronegócio. Eu não vou repetir aqui o termo que o governo usou durante a campanha para se referir ao agro. Agora que as suas próprias políticas, através da emissão descontrolada de dinheiro para bancar os gastos, provocaram a alta dos alimentos, o governo culpa o agro. A próxima ideia do governo, podem anotar aí, provavelmente vai ser desapropriar as fazendas e criar uma nova estatal para produzir comida gerida pelo MST, claro. Pois é, tinha a história, inclusive, do arroz, né, do MST, para suprir um problema logístico à época. Você, Beraldo, as propostas que vêm sendo discutidas e aventadas para reduzir o preço dos alimentos, inclusive taxação do agronegócio e de alguns alimentos que são muito exportados, essas medidas estão no radar, Beraldo. Pois é, Canhoto. Dois lados que eu queria comentar. Antes, só fazer uma pergunta aqui para o Dávila. Ô, Dávila, você falou dos 4 bilhões que foram liberados agora de forma emergencial para financiar o plantio. Na época das enchentes do Rio Grande do Sul, se não me engano, o leilão, a licitação para a compra de arroz, se não me engano, foi de 7 bi, não foi? Eu acho que tem um... Né? Então, assim, veja, eles liberaram agora menos do que conseguiram dispor a gastar para comprar arroz de fora, matando os produtores de arroz do Brasil, e aí leva ao primeiro aspecto que eu queria abordar. Essa sistemática que o governo adotou de atacar o agronegócio, que se intensificou nas últimas semanas, aonde influenciadores ligados ao governo e membros do próprio governo foram divulgando imagens de agricultores que estavam ali se desfazendo das suas mercadorias, porque se viram ali numa situação onde o transporte daqueles produtos ia custar mais caro do que eles iam conseguir reaver com base no seu investimento, no seu plantio, etc. E por isso aqueles produtos estavam sendo descartados, que é um evento assim extraordinário em algumas situações. Mas o governo pega essas imagens e vai divulgando as imagens com a seguinte mensagem: olha por que o teu alimento está caro. Olha por que você está gastando tanto no mercado. Porque o malvadão do agronegócio brasileiro prefere jogar produtos no lixo do que fazer este alimento chegar a você com um preço justo. E foram criando esse clima negativo em relação ao agro para poder, nas vésperas do início do plantio, dizer que vão cortar o plano safra e, com isso, pressionar os deputados da Frente Parlamentar do agronegócio, a FPA, a votarem para aprovar um orçamento que mantém privilégios, não corta custos e não resolve nenhum problema essencial do Brasil. Falamos há pouco, inclusive, que o próprio orçamento não prevê a construção de presídios capazes de absorver a grande quantidade de criminosos que temos no Brasil, sobretudo criminosos que estão soltos e precisam encontrar a justiça. Então esse é um lado da estratégia sórdida do governo de atacar o agronegócio para aprovar as suas mamatas escondidas no orçamento que está para ser aprovado no Congresso. E aí tem um outro lado dessa história, que é a falta de estratégia que existe por parte do governo brasileiro. Isso não é de hoje, não, mas a falta de estratégia é uma coisa inacreditável. O governo que tem no agronegócio mais de 22% do PIB não olha para essa potência que temos olhando com o interesse nacional. Quais são os produtos que a gente quer incentivar? O que nós precisamos? O que faz sentido para a gente? Onde a gente quer ser forte? E eu uso o exemplo, nem dos alimentos, uso o exemplo do etanol, que também é ali uma grande máquina do agronegócio brasileiro, com o plantio de cana e o processamento nas usinas. O governo brasileiro tem na mão um presente que várias nações gostariam, que é a maior frota de carros flex do mundo. A maior produção de etanol limpo, porque o etanol da cana-de-açúcar ele ainda tem o benefício de ser limpo, não tem impacto, não gera pegada de carbono. E o governo, ao invés de fazer uma estratégia para alimentar o Brasil com uma quantidade de etanol que diminua a dependência
da gasolina, sobretudo, que tem que ser importado também por incompetência do governo, mas isso é um outro assunto, tem que ser produzida com o petróleo importado e sequer tem condição de abastecer o mercado com todo o produto nacional. Ao invés de usar o etanol de forma estratégica, não. Deixa para lá, cada um que se vire, faça o que vocês querem. Então o Brasil não é pensado de forma estratégica. E isso tudo vai tendo consequências. E a consequência a gente está sempre correndo atrás do rabo. E a cada volta que a gente dá atrás do rabo, nós estamos mais cansados, nós estamos piores. O Brasil piora com o tempo e a responsabilidade tem nome e endereço certo.